Glória a Deus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. É uma felicidade e uma responsabilidade sempre pegar no microfone para falar com os nossos irmãos, com a noiva de Cristo, com a eleita de Cristo. Então a minha oração sempre é que, e sempre quando eu tenho a oportunidade eu falo a mesma coisa, se há algo que saia de mim, que saindo daqui da porta vocês esqueçam, mas o que vier do Espírito Santo, que realmente adentre ao coração e faça morar dessa palavra. Eu queria que vocês abrissem comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, 14. Eu vou ler essa versão do telão aqui, com os irmãos. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pode sentar. Essa é uma das cartas revelada ao apóstolo João quando estava preso em Patmos. E ele escreve ali para algumas das igrejas, e essa foi a última igreja. Alguns teólogos dizem que é como se fosse as igrejas dos tempos que foram se passando, e eles associam essa última carta à nossa igreja, como se fosse a última igreja também a passar aqui antes do arrebatamento. Independente se de fato é essa carta relacionada à nossa igreja ou não, todas as cartas trazem ensinamentos para a igreja. Nós vamos tratar dessa última carta, que, muito embora possa ser ou não, para nós como a última igreja, mas muito parece com o que a gente anda vivendo ultimamente. Então ele começa trazendo algumas informações sobre o que é revelado para o anjo dessa igreja. Paulo, ele diz assim: nos últimos dias virão tempos difíceis. E considerando que estamos vivendo os últimos dias, eu pergunto a vocês, vocês estão passando tempos difíceis aqui? Porque se olharmos bem, a igreja do passado e a geração do passado, a expectativa de vida era bem menor. O trabalho era, por vezes, muito mais pesado. A perseguição era muito mais intensa. Então, refletindo bem, será que temos vivido dias difíceis? As igrejas não tinham ar-condicionado, os bancos eram menos confortáveis, não tinha telão. Será que realmente temos vivido dias difíceis como igreja? Então, assim, parando para refletir,
será que realmente quando se fala em dificuldade, ele fala em escassez de recurso? Porque se for assim, hoje nós sofremos mais pela abundância do recurso que temos e às vezes nos perdemos com... Isso eu falo da igreja, não de forma individual, de alguém. Mas a igreja hoje tem se enriquecido tanto e temos tantas comodidades que... Será que vivemos esses dias difíceis da igreja? Talvez a dificuldade que hoje temos como igreja seja administrar a abundância que temos. Então ele chega para a igreja e fala assim: Laodiceia, quem é você? E ela mesma responde: eu sou rica e abastecida, já não preciso de nada. E quantas vezes nós nos pegamos fazendo uma análise pessoal de considerar aquilo que temos como garantia e não a Cristo, né? Eu já me peguei em situação em que precisava de algo da parte de Deus, mas eu tinha feito a minha reserva financeira, e na minha cabeça, ainda que fosse algo involuntário esse pensamento, eu pensava assim: eu confio que Deus vai agir, mas no fundo do coração pairava aquela dúvida: mas se Ele não agir, eu uso o que eu tenho guardado. E eu estou sendo muito franco com vocês. Será que às vezes a nossa confiança ela não é assim em segundo plano? Eu confio a minha vida em Deus, mas também se tudo der certo, eu tenho minha reserva. Se tudo der errado, eu tenho a minha reserva. E aí eu sou autossuficiente. Se Deus agir, ok. Se não, estou garantido. E a igreja de Laodiceia, ela também passava por esse dilema de: eu sou suficiente, eu tenho tudo, eu sou abastecida. Não dizia com todas as palavras, mas com as atitudes dizia: eu não dependo tanto desse Deus. As águas de Laodiceia era uma cidade que não tinha água própria. Então a história conta que tinha aquedutos que abasteciam essa cidade. De um lado vinha água fria e de outro lado vinha água quente, que abastecia essa cidade. E normalmente nas cartas, Jesus revela para as igrejas algo que é contemporâneo para elas, para que elas pudessem entender. Então Laodiceia tinha bons oftalmos, era um polo de cuidados médicos dos olhos, por isso a palavra ela utiliza o termo colírio, por isso ela utiliza o termo morno, porque lá tinha águas mornas. Então, contextualizando, ele vai entregando essas informações para que eles pudessem entender. Então, assim, para nós aqui, para entender, que eu não lembro o nome das cidades que eram do lado de Laodiceia, para dizer para vocês da onde vinha água quente e da onde vinha água fria, mas é como se fosse ali Anápolis, né? Anápolis não é tão perto, né? Mas é como se fosse de um lado Caldas Novas, que tem águas ali termais, quentes, e do outro lado é Pirinópolis, que as águas são muito frias. Então é como se fosse ali no meio, e aí era abastecida com essas águas. Então, assim, contextualizando, por que ele utiliza esse termo de uma igreja morna? É para que eles pudessem entender o que era a mornidão. Eles sabiam o que era uma água morna, porque as águas quentes, quando chegava lá, já estava morna. E se hoje eu falasse para vocês o que uma igreja boa tem que ter para ser realmente, efetivamente uma igreja legal, será que vocês saberiam me responder? Eu vou falar algumas características e vocês dizem amém se vocês acham que é alguma característica que tem que ter numa igreja. Uma igreja ela tem que ter uma palavra boa e baseada na palavra de Deus, amém? A igreja ela tem que ter um bom louvor, com letras que falam de Jesus, amém? A igreja ela tem que ter um conforto até para os visitantes e quem chegar para ouvir a palavra de Deus, amém? A igreja ela tem que ter uma música de qualidade e um som legal para quem está aqui ouvindo, amém? Todo mundo diz assim, amém, com medo de dizer assim, não, né? Mas, muito prazer, igreja de Laodiceia. Dentre todas as igrejas que é falado no Apocalipse, essa é uma das únicas igrejas ali que não é apontado alguma coisa diretamente com pecado, com os nicolaítas, com Jezabel, com alguma coisa desse tipo.
Então, entende-se que lá sim havia tudo isso, porque senão a carta falaria: olha, eu reprovo porque vocês falam palavras da Bíblia que não condiz, ou então, olha, eu reprovo a vocês que o louvor, vocês estão fazendo louvor para o homem e não para Deus, mas não fala nada disso. Então, entende-se que estava tudo legal, era uma igreja boa, e a julgar que eram crentes ricos, acho que era bem confortável e até legal. Então esse não era o problema. O problema lá era outro. Ele usa o termo: porque vocês não são frios e não são quentes, eu tenho vontade de vomitar vocês, Laodiceia, da minha boca. Olha que termo pesado. O que é que a gente vomita? É aquilo que é indigesto, aquilo que nosso organismo, ainda que queira comer, mas não suporta e vomita. E olha a gravidade ainda. Ele diz assim: eu ainda preferiria, em outras palavras, eu prefiro que vocês fossem frios do que da forma que vocês são, mornos. Então o que seria esse cristão frio? O cristão frio ou a pessoa fria, nem querendo dizer o cristão, a pessoa fria é aquela que realmente ele está ali, ele é oposto a Cristo, vamos colocar assim, eu vou colocar num termo bem radical. Quem é o frio? Porque ele diz assim: olha, ainda eu preferiria que vocês fossem frios. O frio é aquele que assim, eu não gosto de Cristo. Saulo, poderíamos colocar ele como um frio, porque ele era aquele realmente oposto, ele preferia perseguir os cristãos. E quem é o quente? O crente somos nós aqui da Monte Tabor, fervorosos, gostam de oração, são crentes renovados pelo Espírito Santo. Esses são os cristãos quentes. E o morno é aquele que conhece o Evangelho, ele fala de Jesus, ele canta sobre Jesus, ele vem à igreja de Jesus, ele ora a Jesus, mas no final das contas nunca se entregou a Jesus. Aí é o grande perigo, porque a igreja de Laodiceia era essa igreja que estava todos os cultos, que falava sobre Jesus, que cantava sobre Jesus, que orava sobre Jesus, que falava sobre Jesus, mas nunca conheceu Jesus de fato, nunca foi transformado por esse Jesus, nunca se entregou verdadeiramente a Jesus. Eu sou de Jesus, mas o mundo ainda me atrai de alguma forma. Eu faço as coisas no mundo, mas sou de Jesus. Eu me entrego às paixões ainda do mundo, mas sou de Jesus. Então é aquele crente que ele nunca se decidiu verdadeiramente. E essa é uma palavra que eu falo para que nenhum de nós venha pensar assim: nossa, meu irmão poderia estar aqui hoje ouvindo essa palavra. Mas é uma análise que nós temos que fazer dentro de nós mesmos. É uma análise pessoal. É algo que realmente eu que estou falando aqui, e vocês que também estão ouvindo, ouça e realmente reflita: será que de fato eu sou esse cristão de Laodiceia? Será que eu sou esse crente morno? E olha, eu vou falar uma coisa: não é porque nós estamos frequentando a igreja há 30 anos que nós estamos isentos de ser crentes mornos, não. Eu acho que pelo contrário, quanto mais tempo a gente fica vindo para a igreja sem verdadeiramente ser transformado pelo Espírito, mais perigoso é nos tornarmos crentes mornos, porque a gente aprende qual é o rito da igreja, como é que se fala o cristão, como é que lê a palavra, como é que prega, a gente aprende tudo. O ser humano é adaptável, mas dentro, no fundo do coração, continuamos aquele velho homem que nunca foi transformado verdadeiramente. Mudamos até as roupas, mas às vezes o coração nunca foi transformado. Será que nós somos essa igreja de Laodiceia? O amor, quando falamos em amor, nós pensamos que o contraponto ou o oposto do amor é o ódio. Quem não ama, odeia.
quando na verdade não é. Na verdade, o oposto do amor é a indiferença. Quem dera que quem não amasse odiasse, mas pior é quem é indiferente. Porque o indiferente é tanto faz, eu não ligo. Que esteja bem ou que não, tanto faz. Isso é a indiferença. Então, se colocarmos nesse contexto, quem ama, ele quer de alguma forma conhecer o objeto do seu amor. E quem odeia também, ainda que de um motivo deturpado, ele quer conhecer a pessoa do seu ódio. É por isso que quem odeia fica inteiramente preso àquela pessoa. Que quem não perdoa, quem odeia, ele fica sempre preso àquela situação, à pessoa que ele não liberou perdão, preso à situação, porque de alguma forma o ódio também te liga, assim como o amor. Mas a indiferença não. A indiferença, eu não estou nem aí. Que seja bom, que seja ruim, que esteja vivo ou que esteja morto, eu não ligo para essa pessoa. E a mornidão espiritual é exatamente essa indiferença com Cristo. Eu não tenho fé suficiente para me entregar totalmente a Ele, mas também tenho alguma fé que não me deixa sair. Mas eu não estou por total, numa totalidade entregue a Ele. Será que nós somos essa igreja de Laodiceia, morna, e que nos acostumamos a frequentar a igreja, e que nos acostumamos a essa iluminação, a música que é agradável, as pessoas que são sorridentes, ao pastor que fala comigo, que é cordial? Mas no final das contas eu até me entrego na hora do louvor, eu até chego no nível que, eu senti alguma coisa, mas no meio da semana não lembro mais de nada. Após o lanche do domingo, nada mudou. Será que nós temos sido essa igreja de Laodiceia, que até conhece, que até gosta, que até simpatiza com Jesus, mas no fundo, nunca se entregou totalmente? O primeiro ponto que temos que analisar nesse texto, para mudarmos, Marcelo, ok, talvez eu até seja esse cristão que ora realmente é morno, e que, não sei, mas como é que a gente faz para então sair desse estado de mornidão? Tem alguns pontos que a gente pode realmente fazer, e o primeiro deles é reconhecer quem somos diante de Deus. Lá no versículo 3, onde nós lemos no 19, no 17, coloca aí, ele fala assim: como dizes, e olha que ele fala assim, como dizes, não é Cristo que está falando quem eles são, eles falam assim, vocês que estão me dizendo, como vocês mesmos estão dizendo, ou seja, vocês mesmos estão dizendo quem vocês são, vocês dizem, somos ricos, e estamos enriquecidos, e de nada temos mais falta. Isso não foi o Cristo que disse que eles eram assim, foi quem você é, nós somos assim. A primeira coisa que temos que fazer é reconhecer quem somos, e aí no mesmo texto, Cristo fala, na verdade, vocês são, aí ele fala quem verdadeiramente eles são, vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. É isso que vocês são. Porque sem a minha presença, não importa que a roupa tenha sido caro, vocês estão despidos na presença daquele que vê o nosso coração, que não olha a roupa. Vocês estão cegos porque não conseguem enxergar. Por isso de mim comprem colírio para que os seus olhos abram. O primeiro ponto é reconhecer quem eu sou diante de Jesus. Eu sou realmente esse rico que não preciso, eu sou um miserável sem a presença dele. Eu sou um pobre que tenho talvez no máximo dinheiro. Tão pobre
que a única coisa que tem é dinheiro. Eu sou esse miserável que precisa da misericórdia dele. Nós temos que reconhecer. Uma vez Jesus chegou e estava sendo convidado de um homem chamado Simão. E ele estava sentado ali e chegou uma mulher. E essa mulher se lançou aos pés de Jesus. E ela chorava com toda a força que ela tinha. E ela chorava tanto, 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 que a Bíblia fala que as lágrimas dela foram suficientes para lavar os pés de Jesus. Então não acredito que tenha sido aquele choro de novela mexicana que só escorre uma lágrima assim, ó. E eu acredito que aquele choro não era um choro silencioso. Era um choro fugando. E com sons. E respirando alto. E talvez com secreção, aquela coisa de quem está desesperada. E o choro, tantas lágrimas que molharam os pés do mestre, ao ponto de lavar os pés dele. E com seus cabelos começar a enxugar. E o anfitrião da casa disse nem disse na verdade, em pensamento, ele falou: se verdadeiramente esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é que está relando a mão nos pés dele aqui. Talvez uma prostituta, uma pecadora que não é nem digna de estar aqui nessa casa. Se ele verdadeiramente fosse um profeta, ele já tinha mandado ela vazar daqui. Só que Jesus conhece o nosso coração e o nosso pensamento. E Jesus falou: olha, tem uma parábola aqui. Tem uma história que eu quero contar para vocês. Existia um credor e 2 devedores. Tinha 2 devedores que deviam a um homem. Um desses devedores, ele devia tanto a esse homem, que a dívida dele, em dias, era maior do que a quantidade de anos, talvez, que ele pudesse viver. Era tipo assim, em dias, era 60 anos que ele não ia mais viver isso. Ou seja, a dívida dele era impagável, ele não conseguiria pagar aquela dívida ao credor dele. E outro devia ao mesmo credor uma quantia ali suficiente a 2 dias, 3 dias de trabalho. E ele disse assim, Jesus continua, sabendo do coração de Simão, ele fala assim: e o credor perdoou, ele perdoou essas dívidas. E aí eu pergunto para vocês também, quem vocês acham que ficou mais grato pelo perdão que recebeu? O que devia uma dívida que ele era incapaz de pagar, ou aquele que devia uma dívida talvez irrisória que ele teria capacidade de pagar? Quem fica mais feliz em receber o perdão? Certamente o que devia muito. E aí ele pega e diz assim: quem, Simão? Aí Simão, o anfitrião, diz assim: com certeza, né? O que devia mais. Aí ele fala: exatamente. Aquele que muito deve, aquele que muito é perdoado, muito ama, Simão. E aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Essa mulher muito foi perdoada, por isso ela faz essa atitude. Será que o nosso pensamento hoje, de não extravasar na presença de Deus, de não entregar tudo que a gente tem, é porque a gente acha que não devia pouco? Às vezes a gente olha para alguém que conta assim: olha, eu era bruxo, eu era aquilo, e eu era pecador, e eu era aquilo, e a gente fala assim: nossa, mas Deus teve muita misericórdia dessa vida, né? E ao mesmo tempo, nessa fala, automaticamente quando falamos isso, falamos também que Deus não teve muito trabalho com a gente. É como se colocássemos assim: quanto de sangue na cruz foi preciso para salvar a minha vida? Talvez para do meu irmão que está do meu lado aqui foi um balde de sangue, mas para mim um pinguinho, 2 resolveu, porque eu não era nem tão pecador. Às vezes a gente pensa isso, não com essas palavras. Mas a verdade é que depois da queda do homem, irmãos, todos somos iguais. Todos somos pecadores. A diferença de um adúltero e de um ladrão de nós é porque nós ainda não manifestamos o pecado, mas dentro já somos pecadores. E às vezes olhamos e julgamos.
Será que realmente nós consideramos que nós somos tão merecedores assim? E que não erramos tanto e que não somos tão pecadores que carecemos da misericórdia de Jesus? A verdade é que somos igual àquela mulher. Carecemos muito da misericórdia. E por isso, quando falamos em adoração, a palavra no original para adoração é prostrar-se. Ou seja, quando adoramos a Cristo tem que ser prostrado, tem que ser com o nosso coração prostrado, tem que ser com a nossa alma prostrada, tem que ser com as nossas finanças prostradas, tem que ser com tudo que temos de valor prostrado diante daquele que nos deu todas as coisas. Então essa mulher, ela entregou tudo que ela tinha ali perante os pés de Jesus, reconhecendo o quão pecadora ela é. Tem uma outra história que o povo costuma sempre contar, que é, imagina que você está em casa e alguém bate na sua porta, um dono de um comércio, sei lá, e bate na sua porta e diz assim, olha, deixa eu te contar aqui, tu sabe aquela dívida lá que tu tinha comigo? E aí você fala assim, que dívida? Não, nunca comprei lá não. Não, aquela dívida que tu tinha lá comigo no mercado lá de 50 mil, tá paga, viu? Aí tu fica assim, tipo, que dívida? Eu não tenho dívida nenhuma, nunca comprei nesse comércio, mas beleza, tá pago, beleza. Eu vou até começar a frequentar teu mercado, você é um cara legal. Uma vez por semana eu vou no teu mercado. Às vezes, quando nós falamos para alguém, olha, os seus pecados foram perdoados, o que vem na cabeça dele é assim, que pecados? Se não reconhecemos o quão pecadores somos, como vamos dar valor ao grande sacrifício de Jesus? Se nós não tínhamos dívidas a ser pago, para que serviu o sacrifício? Ele pagou a dívida de quem se eu não tenho dívida nenhuma? Então o primeiro passo que temos que ter é reconhecer que de fato somos pecadores. Tínhamos uma dívida impagável na qual ninguém poderia pagar. Nem o melhor homem mais santo do mundo poderia ser entregue, nem o melhor anjo no céu poderia ser entregue. Somente Jesus Cristo de Nazaré poderia com o seu sangue purificador ser entregue e lavar e redimir todo o pecado da humanidade. E todo aquele que aceita ser perdoado por esse sangue é remido, é perdoado e é salvo. Ele nos amou ainda que na mornidão. Após reconhecer, em Apocalipse 13:19, ele dá um outro passo. Primeiro passo, reconheça que você é dependente, que você é pecador, que você carece do sacrifício de Jesus. Segundo, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sede, pois, zelosos e arrependa-te. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, Marcelo, então como sair desse estado de mornidão, de frequentador de igreja, de quem conhece a Jesus no domingo e até gosta do louvor de tudo, mas no final não muda nada? Reconhecer, ainda que em casa, ainda que no lugar secreto, ainda que no seu quarto, e ainda indico que melhor que seja lá mesmo, que reconheça o quão pecador é, o quão carente é, o quão precisa da misericórdia de Deus e que não é nada ainda que tenha muito. Segunda coisa, arrependa-se. Eu reconheço que realmente sou pecador, eu reconheço que ando longe de agradar ao meu Senhor, mas eu me arrependo todos os dias daquilo que não agrada a Ele. Esse é o segundo ponto, arrependa-te, seja zeloso. Porque ainda que você esteja sentindo, mas eu estou passando por dificuldade, eu castigo aquele a quem amo. Mas ele disse, miseráveis, pobres, cego, nu, eu quero te vomitar da minha boca. Que palavras duras. Eu repreendo aquele a quem amo. Se duras são as palavras, se fortes são as provações, Ele admoesta, castiga aquele a quem Ele ama, porque Ele quer aquele próximo dEle. Então privilegiados somos quando somos
provados por Ele. Arrependa-te. Primeiro reconhece, depois arrependa-te. Mas o que me intriga nessa palavra é que, após ele falar, vocês são miseráveis, vocês são dignos de morte, vocês são pobres, vocês são egoístas, vocês são mentirosos, vocês são cegos, vocês são nus, não tem nada a oferecer. No versículo seguinte ele fala, mas olha, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta do seu coração e bato. Ainda que você seja miserável, ainda que você seja pecador, ainda que você seja pobre, seja nu, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Eu acho que o momento mais apaixonado de uma mulher é quando ela é noiva. Quando ela é noiva, ela está extremamente apaixonada porque o casamento está muito próximo, então ela pensa no noivo, e nós somos a noiva de Cristo. E o quanto nós temos pensado no nosso noivo, quão apaixonado nós estamos pelo nosso noivo, porque ele diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Que igreja era essa? Quem eles cultuavam lá dentro se Cristo estava lá fora, batendo na porta? Eis que estou à porta e bato, igreja. Quem está sendo cultuado? Quem está sendo louvado? Será que somos nós mesmos, o nosso ego? Ele diz, eis que estou lá fora, estou à porta, estou batendo. Que noiva é essa que espera o mestre e ele está lá fora, já chegou, batendo a porta e você não sabe? E ainda para piorar, ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Ainda corre risco desse alguém ouvir, ele fala assim, e abrir a porta, não é nem só ouvir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e quiser abrir a porta para mim, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Quanto ele tem batido na porta do nosso coração, e às vezes nós temos até ouvido, mas não temos aberto a porta. Eis que estou à porta e bato. Se você ouve e quer abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei, transformarei, modificarei, limparei. Às vezes quando alguém chega na sua casa e bate na porta, a primeira coisa que você pensa é, meu Deus, eu deixei a toalha ali em cima, eu deixei o prato aqui, não sei o que, estava sujo, eu vou correr, eu vou arrumar, eu vou tirar isso aqui e tal, e a pessoa fica lá fora esperando. Mas com Cristo é diferente. Se ele bater na sua porta, não arrume nada, abra a porta, porque ele é especialista em arrumar, em consertar, em transformar. Abra a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Ele deixa a decisão conosco. Ele jamais vai arrombar a porta do nosso coração. Tinha um artista que ilustrou essa passagem. Ele colocou um homem na frente de uma porta batendo. E algumas pessoas questionaram para ele, mas essa porta não tem maçaneta. E ele falou, exatamente, para fora não tem maçaneta, a maçaneta só está para dentro. Então é só nós que abrimos a porta do nosso coração, e ele está só batendo, batendo, batendo. Abra a porta do seu coração, deixe eu entrar, deixe eu cuidar de você, deixe eu cuidar das feridas, deixe eu cuidar dos traumas, deixe eu cuidar das dificuldades, deixe eu cuidar dos seus pensamentos, deixe eu cuidar do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Aleluia. Mas o que temos, Senhor, para oferecer para o Senhor, que é tão grande, para que o Senhor queira entrar na nossa casa? Ele sabe em quem Ele pode, ou o que Ele pode transformar na nossa vida. Não menospreze o poder da transformação do Senhor ao entrar no nosso coração. E Ele diz, eu vou entrar,
e nós vamos cear. Coloque na mesa o que você tem. Eu não tenho nada para a mesa, Senhor. O que eu coloco na minha mesa são pecados, Ele coloca. São traumas, coloca. São frustrações, coloca. São mentiras, Senhor, coloca. São enfermidades, coloca. Mau caráter, coloca. Colocou tudo. Agora eu coloco na mesa, agora a minha parte, eu coloco perdão, eu coloco restauração, eu coloco fidelidade, eu coloco salvação, eu coloco regeneração. E nós vamos cear junto. Eis que estou à porta e bato. Até quando nós vamos ouvir o Mestre bater na porta do nosso coração e nós vamos dizer assim: eu até estou ouvindo, Senhor, mas a casa ainda não está legal para te receber. Depois eu abro a porta. Não. Vamos abrir hoje a porta do nosso coração. Vamos abrir hoje para que Ele possa transformar. Ele é especialista em curar, em transformar, em salvar, em ajudar. Ele cuida dos traumas, Ele se responsabiliza pelas enfermidades, pelas dificuldades. Eis que estou à porta e bato. Você pode ficar de pé? Eu sei que o Espírito Santo hoje bateu na porta de muitos corações hoje aqui. Eu tenho absoluta certeza. Senhor, há muita coisa que eu preciso mudar. Então nós abrimos a porta do nosso coração para o Senhor e reconhecemos que o Senhor é digno da nossa adoração, digno do nosso louvor. O Senhor tem todo o poder e alicerçando a nossa vida no Senhor nós seremos transformados. Sair de um estado de mornidão para um estado de crentes quentes, fervorosos, que transforma essa geração, que transforma o mundo. Oh, toda a honra é tua, Jesus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu. O nome que é sobre todo nome, o nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, digno da minha vida, tu és, Jesus. Ah, eu sou teu. Ah, eu sou teu. Santo, santo, és incomparável. Bateu, a tua igreja abriu a porta do coração. Transforma, tenha liberdade. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu. Ah, eu sou teu. O nome que é sobre todo nome é o teu Jesus. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Nós declaramos isso sobre todo nome.
eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar. Santo, só tu és. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Nós somos alicerçados naquele, na rocha, na pedra angular. Jamais seremos abalados se estivermos firmados em Jesus. Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder para sempre. O nome dEle é exaltado nessa casa, o nome dEle é exaltado nesse lugar. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou. Declare e não será abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és o fundamento, Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, 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 és incomparável, tu és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e revela quem tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, Ele venceu a morte. Oh, Ele venceu a morte. A morte vencestes, o véu tu rompestes e a tumba vazia. Ela está lá agora só para receber visitantes, porque Ele vive. Os céus te adoram, pois ressuscitaste vivo. Declara invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre. E teu Senhor Rei, teu é o reino, e tu é a glória. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, teu Rei. Poderoso esse nome, Ele tem poder para curar. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é.
poderoso esse nome é, nome de Jesus. Não tem como sermos mornos se conhecermos verdadeiramente a Jesus. Esse nome ele é muito poderoso. Ele tem todo o poder, ele transforma. Nós louvamos o nome dele nessa noite, adoramos porque ele é Rei, Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos nesse pé.